E agora eu vou trazer uma notícia que acaba de sair e eu já passo para o nosso próximo entrevistado, que eu vou chamar em seguida. A China retalhou mais uma vez e anunciou tarifas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. A China já havia retalhado com 34%, em igual medida a Donald Trump. Donald Trump disse que queria impor, queria subir essas tarifas, queria dar mais 50% sobre a China. O Xi Jinping foi além, trucou Donald Trump. Gente, isso é teoria dos jogos perfeito, né? Aquele chicken game, né? Para ver quem pisca primeiro, quem é a galinha que vai sair da frente primeiro, quem não vai ser atropelado. E a China retalhou com mais 84% sobre os Estados Unidos. A cobrança começa amanhã, quinta-feira, e ocorre no dia em que entraram em vigor as novas tarifas de 50% sobre Donald Trump. Peço a Mariana que continue com a gente e chamo para a nossa rota de conversa o Roberto Padovani, que é economista-chefe do BV. E a pergunta óbvia para você, Padovani, quero te ver aqui no nosso telão, é aonde isso vai dar. É quase te perguntar se você tem uma bola de cristal, mas está ali, Padovani, 84%, Xi Jinping não piscou, continua no jogo, foi para o all-in no poker. Bom dia, meu amigo, desculpa passar essa bucha para você comentar logo de manhã. Bom dia, Amanda. Bom, a gente está acostumado, esses dias têm sido bastante agitados, né? O que a gente está aprendendo é que esses movimentos todos são essencialmente políticos, eles não têm nenhuma lógica econômica, nem da parte dos Estados Unidos, nem da parte da China, o que aumenta a imprevisibilidade. O que a gente sabe, olhando a história econômica, o que a gente aprende na faculdade de economia, é que guerras comerciais são bloqueios às exportações, às importações, portanto impactam produção local, não favorecem as condições de consumo dos vários países. Portanto, o que a gente sabe é que guerra comercial leva a menos crescimento. A gente sabe também outra leitura óbvia, é que como a cadeia global de produção está muito mais integrada, quando você impõe barreiras, você está gerando um choque de oferta, mesmo com a economia desacelerando, o que gera inflação. Então, tudo sugere, Amanda, que a gente está num cenário de disputa política, geopolítica, uma disputa pesada, não tem nenhuma consideração econômica nessas decisões, e isso deve conduzir o mundo a um quadro de estagflação, menos crescimento com mais inflação. Não é por outro motivo que, além da imprevisibilidade, que os mercados reagem tão mal. É muito interessante essa leitura que você faz, Padovani, porque apenas a leitura econômica, lógica, matemática do cenário não dá conta de revelar toda a densidade, toda a profundidade que ele traz. A gente tem que fazer uma leitura política e geopolítica, porque aqui também o que está em xeque é a liderança do próprio Xi Jinping na China, porque se ele pisca, isso coloca em risco a sua influência, o seu poder dentro do Partido Comunista Chinês e como líder que a China vê, um líder autoritário e um líder forte. Eu quero passar a próxima, antes de passar para a Mariana, aliás, deixa eu atualizar que eu estou com o celular na mão, gente, assim que você faz programa ao vivo com notícia acontecendo a todo momento. Depois desse anúncio da China, os índices futuros de Nova York aprofundaram a queda, Dow Jones cai 1,47%, S&P 500 1,24%, Nasdaq escorrega para o terreno negativo 0,93% e a Stock 600, que reúne ações europeias, bolsas europeias, cai 3,87%. E olha, o petróleo escorregando, viu? Abaixo de $60, o Brent já com queda de quase 6%. Mariana, eu vou te passar a próxima pergunta para o Padovani, por favor. Oi, Padovani, ontem o Ray Dalio, do fundo Bridgewater, deu uma entrevista falando que o diagnóstico da equipe do Trump estaria correto, eles tem um problema, o déficit está insustentável e tem essa necessidade de reindustrialização. Você acha que essas medidas conseguem atacar esses problemas? Elas vão ter alguma eficácia para atacar esses problemas? Não por dois motivos, Mariana. O primeiro motivo é que a indústria no mundo foi exportada para a Ásia, em particular para a China, basicamente por uma decisão de custos. Imaginar que você vai reindustrializar um país que não tem mão de obra ou, por conta disso, tem uma mão de obra cara, não faz sentido, né? Não tem lógica econômica. A outra história é quando você olha os déficits comerciais norte-americanos, eles não são gerados porque a Ásia ou a Europa são pessoas más com os Estados Unidos, né? O que a gente tem, o que explica esses déficits
é o fato da economia norte-americana estar superaquecida e, nesse contexto, o governo norte-americano está aumentando o gasto público. A sinalização do Trump é que vai piorar, né, cortando impostos, e isso gera o déficit comercial, né, o que a gente economista chama de déficit gêmeos. Então tem uma lógica econômica muito clara por trás do déficit comercial e pela exportação da indústria para a Ásia. Tentar rever esses dois fenômenos econômicos através de medidas tarifárias, obviamente que não vai funcionar. Os Estados Unidos não vão se reindustrializar, e o que você vai ter talvez o déficit comercial se ajuste não pelas tarifas, mas pela recessão que você vai provocar. Então, são medidas totalmente tortas do ponto de vista econômico. Para Padovani, a impressão que eu tenho é que a E do gente... ponto- Perdão, Mariana, pode continuar, da sequência. Não, e do ponto de vista político também, porque assim, se você enfraquece a economia americana, ela perde relevância no mundo também, né? Quer dizer, não tem... a gente está todo mundo tentando entender qual é a lógica, onde que o Trump quer chegar com isso, né? É exatamente o ponto. Quer dizer, a médio prazo, o que a gente tem muita gente no mercado já discutindo, a perda de relevância do dólar. Quer dizer, o que você está fazendo é regiões como Europa, Ásia e América do Sul discutindo multilateralismo e isolando os Estados Unidos. Isso, a médio prazo, é péssima história para a economia norte-americana. Você está comprometendo o crescimento futuro dos Estados Unidos. Agora, é curioso que, por trás dessas disputas geopolíticas, existe a necessidade de dar respostas políticas internas. Então, o Trump está lá, não é à toa, existe uma pressão da sociedade para que ele adote essas medidas, assim como no caso do Brexit, por exemplo, houve uma pressão para que a Inglaterra saísse da zona do euro, da União Europeia, e por mais irracional que seja. Então, a gente está vivendo aí um ambiente de reação política instintiva, deixando de lado todas as considerações racionais, científicas, do ponto de vista econômico.